para as paredes aqui, se vocês não estivessem aqui, né? Então, aproveito também que eu estou aqui para sanar as dúvidas, né? Isso ajuda, o professor estando presente ajuda bastante para sanar as dúvidas. Vocês estão vendo meus slides? Não, professor, eu não tô vendo. Eu também não. Ah, então eu esqueci de compartilhar, né? Se eu esqueci de compartilhar, não tem como vocês verem. Ó, agora carregou aqui uma. Agora foi. E agora vocês estão vendo meus slides da química orgânica, Sim, teoria senhor, tá vendo. e a classificação de cadeias carbônicas. Bem, a gente revisou esses postulados de Kekulé. A gente falou um pouco sobre essa capacidade impressionante do carbono de formar longas cadeias carbônicas, formar ligações longas. A estrutura cristalina do diamante, do grafite, as suas diferenças. Sobre as ligações, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, o que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi, como que a densidade eletrônica ajuda a gente a entender isso, principalmente que a gente importa esse conhecimento bastante da química quântica, mas a gente traz aqui para a orgânica, porque é o que explica, mas também a teoria que a gente usa, ciência quântica, também explica bem essas ligações, mas aqui explica de uma forma mais assim, digamos, matemática é a teoria quântica, tá? Foi por isso que eu trouxe essa explicaçãozinha para vocês. Falando sobre distribuição eletrônica, a gente viu o que são, como é que acontece essas ligações múltiplas entre os carbonos. A gente viu alguns átomos principais que a gente estuda na química orgânica, fora do carbono. Apesar do carbono ser o principal, a gente também estuda bastante sobre hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e os halogênios. Alguns exemplos, né, de como que esses átomos diferentes do carbono geralmente aparecem em moléculas do cotidiano, por exemplo, essa da cafeína aqui, que é cheia de nitrogênio. Sobre a classificação de carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário, essa atividadezinha que a gente comentou, quem chegou na fórmula C39, H32 e O2 está certo, se vocês não chegarem, eu peço para vocês até refazerem aquela atividadezinha lá do... Ah, não, eu fiz isso na turma de vocês, eu fiz isso na outra turma. Na turma de vocês eu não fiz ainda. Ou eu fiz o NanoKit. Eu acho que não, não sei. Não, a gente não fez. Pô, pessoal, vocês têm que me avisar. Mas a gente chegou até aqui, né? Aqui a gente chegou. Chegou até. Ó, pessoal, foi por pouco, ó, só não repara que vocês iam ficar sem uma explicação gigantesca. Ó, sobre a classificação dos átomos de carbono quanto ao número de carbonos ligados. Eles podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários. O que significa isso? Essa classificação de carbonos em primários e secundários era meio que exclusiva da química orgânica, tá? Vocês têm que usar mais nessa, principalmente para os compostos só quando você está analisando os carbonos, tá? Principalmente você deixa um pouco de lado as outras moléculas para analisar isso daqui, porque só conta, então, carbonos, tá, gente? Então, teve essa atividade aqui que a Secretaria de Educação postou para vocês, que eu vi que teve gente que viajou muito na maionese, assim, que errou bem, assim, escreveu, acho que copiou e colou alguma coisa do Google lá, porque estava perguntando do nanokid aqui, que é essa molécula que parece um ser humano, e a pessoa colocou sobre a massa molar do etanol. Eu não sei por que a pessoa fez isso. Não sei se foi só respondeu para contar a presença, mas uma coisa que é importante assim é que vocês respondam o que a gente pergunta para vocês, que não vocês não pegam, façam Ctrl+C, Ctrl+V de outro site e respondam o formulário só por responder, até porque esse formulário ele é visto pela Secretaria de Educação, imagino eu, porque são eles que postam, né? Então eles devem estar vendo. E se eu pergunto uma coisa e você responde algo que é totalmente sem nexo nenhum com o que eu perguntei, isso pode significar algum problema educacional bem grande, assim, tá? Então, procurem responder fazer o melhor que vocês puderem, assim, na questão. Eu vi que nem todo mundo acertou, mas teve gente que chegou perto, assim, que fez a contagem dos carbonos e tudo, tá? Então, não copiem coisas que não tem nada a ver, não assim,
Vocês não podem avacalhar com a atividade, só porque foi a Secretaria da Educação que postou, vocês não avacalhem com o conteúdo deles também, tá? Eles servem para vocês fixarem bem os conteúdos, assim, é um material que eu gosto que os alunos eles façam, assim, eu acho que a gente até vai, vai atribuir uma nota por essas atividades que vocês vêm desenvolvendo para lá. Ainda vou discutir isso com a equipe pedagógica para saber como é que os outros professores estão fazendo também. Eu ainda não tive um retorno deles, mas logo que eu souber essa questão, eu já comento com vocês, tá? Então, como que a gente faz uma questão dessas? As moléculas do NanoKid lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas na química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura. Sobre a estrutura do NanoKid, podemos obter as seguintes informações. Quantos átomos do carbono estão presentes? Podemos identificar quantos átomos de hidrogênio existem? Que hibridação podemos encontrar? Quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário estão presentes no NanoKid? Então, para isso, a gente vai simular um quadrozinho aqui. Aqui eu já expandi essa molécula para a gente ver que os hidrogênios eles existem, tá? Apesar dele não estar descrito aqui no NanoKid original, você tem que saber que os átomos de hidrogênio nessa molécula existem pelo simples fato de você compreender que o carbono faz 4 ligações, tá? Então, se o carbono está fazendo só uma ligação, quer dizer que ele precisa fazer outras 3 ligações com átomos de hidrogênio, certo, gente? Então, vamos lá, ó. E essa questão, assim, fico meio... É uma questão, assim, que ela é bem para vocês acertarem mesmo, assim, sabe? Quando tiver numa prova e tal, porque o que você precisa saber, basicamente, é contar, cara. Principalmente conseguir contar carbonos, ó. Por exemplo, você tem que saber que cada vértice é um carbono. Acho que de química, assim, a única exigência é que você saiba que cada vértice é um carbono e que o carbono ele precisa fazer 4 ligações, ou seja, se ele estiver fazendo só uma ligação, ele precisa estar fazendo, então, 3 outras ligações com hidrogênio. Então, vamos contar os carboninhos. Caso você tenha um carbono aqui, 2, 3, 4. Cada vértice vai ser um carbono, tá, gente? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E também é bom que vocês numerem esses carbonos, que fica mais simples de vocês visualizarem depois, tá? 12, 13. Vai fazendo isso sucessivamente, contando todos os carbonos de todos os vértices, e você vai chegar nesse número aqui que existem 39 carbonos, tá? Mais uma vez, pessoal, só contar mesmo. Bem, então a gente já viu que são 39. A letra B, ela pergunta se podemos identificar quantos átomos de hidrogênio. Sim, nós podemos. Tá. Aqui eu já trouxe expandido os átomos de hidrogênio, mas na hora vocês precisam desenhar eles, tá? Para que vocês consigam ver, tá bom, gente? Então vamos contar os hidrogênios, ó. Caneta azul mesmo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse 10 ficou parecendo com 16, né? Parecendo com 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28. Esse lado aqui eu sei que tem 9, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como essa mão aqui, ela é semelhante a essa outra mão, tá? Assim como a mão de vocês também, a mão esquerda e direita tem a mesma quantidade de dedos, né? Vou somar então 28 mais 9, que está desse lado aqui, tá, gente? Então daí, 28 mais 9 dá 37. 38, 39, 40, 41 e 42, que é esse hidrogênio aqui, ó, que às vezes as pessoas esquecem. Então, você tem 42 átomos de hidrogênio. E os oxigênios são os mais fáceis de você identificar, tá aqui na cabeça do kit. Então, são 2 átomos de oxigênio, tá? Agora, a gente precisa saber quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário estão presentes. Então, a gente volta. Lembre-se, ó, o carbono primário, ele só vai estar ligado a um carbono. O carbono secundário, ele só vai estar ligado a 2 carbonos. O carbono terciário vai estar ligado a 3 carbonos, enquanto o quaternário vai estar fazendo ligações com 4 carbonos. Então, como que a gente faz para encontrar esses átomos de carbono primário, secundário e terciário e quaternário? Você realmente tem que contar, tá, gente? Essa questão aqui, ela exige isso de vocês, que vocês consigam contar carbonos. Ó, esse átomo de carbono aqui, ele só está fazendo ligação com um carbono aqui. Então, ele é um carbono primário. Já esse vértice aqui, ele está fazendo uma ligação com esse carbono primário e outra ligação com outro carbono que está logo acima dele. Então, ele é secundário. Eu vou fazer em outra cor. Já esse carbono aqui, ele faz uma ligação abaixo dele, outra ligação ao lado dele. Então, também é um carbono secundário. Ele está ligado a 2 carbonos. Enquanto que esse daqui, ele está ligado a um carbono embaixo, outro em cima. Então, ele também é um carbono secundário. Já esse também é semelhante a esse, então também é um carbono secundário. Já esse carbono aqui do vértice, ele faz uma ligação com o carbono em cima, uma ligação com o carbono à esquerda e outra à direita. Então, ele vai ser um carbono terciário. Já esse carbono aqui, ele faz uma ligação com o carbono à direita e outra com o carbono à esquerda. Então, é um carbono secundário. Já esse carbono aqui, ele faz uma ligação com o carbono em cima e mais 2 ligações carbono à direita e à esquerda. Então, significa que ele é um carbono terciário também. Enquanto esse lado aqui já é mais semelhante com esse aqui. Vocês conseguem perceber a semelhança? Então, ó, esse carbono está fazendo ligação com o carbono à esquerda e com o outro à direita. Então, é carbono secundário. Esse daqui é a mesma coisa, carbono secundário. Aqui outro carbono secundário, outro carbono secundário, e o primeiro ali é um carbono primário, que ele está ligado a só um carbono. Se vocês estiverem com dúvidas aí, vocês podem perguntar, tá, gente? Porque isso aqui não adianta, tem que fazer tudo ali e verificar quantos carbonos primários, secundários e terciários existem, tá? Já. Só uma pergunta, esses dois risquinhos, tipo, a perna dele ali, ó, e o braço dele, tipo no cotovelo, assim, aquilo é o que mesmo? Isso daqui é uma ligação tripla. Ah, sim, esses, beleza. Eu tô falando dos risquinhos, tipo, ali o cotovelo, não essa mãozinha dele, sabe? Esse aí mesmo, né? É uma ligação tripla. Ah, Aqui é uma sim. ligação tripla, tripla, e aqui tudo ligação simples dele. E aqui são uma ligação do aromático, né? Que são uma ligação que está ressonando, mas logo a gente vai comentar disso aqui na aula. Ah, beleza, então obrigado. Não, tranquilo, podem participar ao máximo, então, pessoal, aproveitem para tirando as dúvidas. Já esse carbono, ele se liga a um carbono em cima, outro carbono embaixo, então ele também é
secundário, e esse carbono aqui. E lembre-se que tem um hidrogênio aqui, tá? Mas eles não contam como nessa contagem de carbono primário, secundário e terciário. É só com carbonos, tá? Então aqui a gente também tem outro carbono secundário. Já aqui a gente tem uma ligação com carbono em cima, outra à direita e outra à esquerda. Então significa que ele é um carbono terciário. Aqui, ó, terciário. Enquanto que o carbono logo acima dele é secundário. Esse daqui também é secundário, porque ele está logo acima. E esse outro carbono do tórax dele aqui está ligado a um carbono embaixo, outro acima à esquerda e outro à direita. Então é um carbono terciário. Enquanto que esse carbono aqui ele faz uma ligação em cima, outro à direita e outro à esquerda, também é um carbono terciário. Terciário, enquanto esse daqui ele faz uma ligação em cima, outro embaixo, carbono secundário, secundário. Já a gente pode ver, ó, aqui na mão do nanokit. Aqui na mão do nanokit, ele faz uma ligação com carbono aqui, outra ligação com carbono na ponta desse dedo, outra ligação com outro carbono na ponta desse dedo, e outra ligação com outro carbono na ponta desse dedo. Significa, então, que ele está fazendo ligação com 4 carbonos. Portanto, ele é quaternário. Certo, pessoal? E os carbonos que estão nos dedinhos aqui, eles são primários. Primário, primário, primário. Então aqui eu já vou completar, porque esse lado aqui ele é semelhante a esse lado, tá? Primário, primário, primário. Esse secundário. Secundário. Um carbono terciário, assim como este. E o nosso segundo carbono quaternário, que é exatamente esse carbono que está ligado aos carbonos dos dedinhos do nanokit. Então, é um carbono quaternário. Certo, pessoal? Já esse daqui ele também faz 3 ligações com carbono. Tem um carbono aqui, outro à esquerda e outro à direita. Também é um carbono terciário. Esse carbono aqui, ele só faz ligação com um carbono desse anel aromático. A ligação com esse oxigênio não é uma ligação carbono-carbono. Então, como ele só, você tem que contar a ligação carbono-carbono para saber se ele é primário, secundário e terciário, tá? Como ele só faz uma ligação com carbono, significa que ele é um carbono primário também. Já este carbono aqui também só está ligado a um carbono, portanto ele é primário, e esse outro carbono também só está ligado a um carbono. Então, portanto, toda a cabeça aqui do nanokid é uma cabeça de carbonos primários, tá? Eu pulei um aqui, ó, gente. Vocês têm que me avisar, ó. Aqui tem uma ligação com carbono em cima, outra ligação com carbono do lado. Então, ele é secundário. E desse outro lado é a mesma coisa. Secundário. E o que ele pergunta na sua questão? Ele pergunta quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário estão presentes no nanokid. Então, sobre carbonos primários, nós temos 1, 2 ali nos pés dele, certo? Olha, os carbonos primários, eles estão praticamente nas extremidades, né? Daí, tem mais 6 nas mãos, porque 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito da mão dele. 6 com mais 3 da cabeça, 9, 10, 11. Então, temos 11 carbonos primários. Já carbonos secundários a gente tem bastante, né? Carbonos secundários nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se eu esqueci de contar alguns, vocês me avisam, tá? Então, 19 carbonos secundários.
Já quantos carbonos terciários a gente tem? A gente tem principalmente no tórax, né, do nanokit. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos terciários e 2 carbonos quaternários que está ali na mão do nanokit. E 2 carbonos quaternários. É assim que resolve essa questão, gente. Vocês têm que observar a molécula e realmente ficar desenhando nela e contando os carbonos, tá? Não tem outra forma. É mais para... isso acontece geralmente em provas eliminatórias, né? Onde você precisa eliminar alguns, mas é uma questão garantida, assim. A única coisa que você tem que fazer é você contar e prestar bastante atenção nas quantidades, certo, gente? Bem, então, dito isso, a gente começa a classificação das cadeias carbônicas, que hoje vocês vão aprender a como classificar o que é uma cadeia carbônica cíclica, aromática, policíclica. Bem, o que são classificações de cadeias? É uma propriedade que o átomo de carbono possui em formas variadas e estruturas ligando entre si, mesmo infinitamente. Outros átomos também formam cadeias, como o enxofre, o fósforo e o boro, porém não formam estruturas tão estáveis como o átomo de carbono, tá? Principalmente até a gente se referindo aqui ao diamante, né? Que é uma estrutura mais estável, assim, que a gente Você vai... tem como deixar rapidinho, só pra copiar? Desculpa, não consegui ouvir. Tem como deixar rapidinho, só pra copiar? Esse daqui eu já passei na aula passada. Não, o outro mesmo, o outro. Não, vai pra Esse? frente, aquele que tava as 3 lá. Esse? Não, dá pra frente pra você, pra frente. Esse daí, esse daí. Pode copiar, pode copiar. Quais são os principais tipos de cadeias carbônicas? Elas podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas, ou fechadas, ou cíclicas, ou mistas. Tá, gente? Então a gente vai aprender o que é cada uma dessas. Não precisa copiar exatamente agora, pode deixar que, se bem que são slides bem curtinhos assim, eu acho que se você vai conseguir copiar e acompanhar ao mesmo tempo, tá? Então pode ir copiando sim, acho que vai dar certo. Sobre cadeias carbônicas abertas, olha só os outros sinônimos de cadeias carbônicas abertas. Você pode ser que demore um pouquinho no desenho, tá? Mas aí você não precisa desenhar as moléculas todas, tá? Porque daí vai acabar levando mais tempo. Você pode só depois pesquisar no Google, assim, o que é uma cadeia carbônica aberta, que daí ele vai te dar várias moléculas de cadeias carbônicas abertas, tá? Então não precisa copiar as moléculas, porque o desenho geralmente é mais demoradinho. Essas cadeias carbônicas são cadeias que apresentam sempre duas ou mais extremidades, ou seja, são cadeias que não fecham um ciclo, tá? Que elas estão abertas, como nesse exemplo. Elas podem ser as cadeias carbônicas alifáticas, que são a mesma coisa que as cadeias carbônicas abertas, tá? Pode ser normal, reta, ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Analisando cada tipo de classificação de cadeias carbônicas, temos quanto à disposição das extremidades. Ela pode ser normal ou reta. Os átomos numa cadeia carbônica normal, eles se apresentam em uma sequência bem simples, tá? Então, pode anotar assim, só a cadeia normal, os átomos numa uma forma mais simples. Alguns outros exemplos de cadeias carbônicas simples são essas aqui, ó. Vocês conseguem ver? Deixa eu fazer esse desenho para vocês que é importante. Que nessas cadeias abertas simples, você consegue identificar bem facilmente essa cadeia principal aqui, tá? A cadeia principal é a cadeia com maior número de carbonos. Então aqui também bem simples a gente identificar. E também, ó, todos a gente consegue identificar a cadeia carbônica de uma forma bem rápida, né? Porque é a maior quantidade de carbonos em uma linha reta. Ou então ela também pode ser ramificada. Quando ela é ramificada, o que muda da cadeia carbônica normal?
ela apresenta uma cadeia carbônica principal e uma ou mais cadeias secundárias. Vou fazer esse desenho aqui para vocês. Eu não quero tirar isso. Então, olha só. Esse caso aqui, a gente tem duas cadeias carbônicas, uma principal e uma secundária. Onde que está a principal? A principal vai ser sempre a maior quantidade de número de carbonos, tá? Então vai ser essa daqui. Já a cadeia secundária, ela vai apresentar o menor número de átomos de carbono. Então é preferencialmente essa. Então a minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E a minha cadeia secundária tem 2 carbonos. Beleza? Mas exclusivamente nessa cadeia carbônica aqui, como o radical é só um CH3, e como eles são equivalentes, tanto faz você colocar a cadeia carbônica principal sendo a mais extensa, mas também a sua cadeia carbônica principal, ela pode ser essa daqui. Não tem diferença nenhuma, tá? E a sua cadeia secundária pode ser essa. Até porque ó, a sua cadeia principal continua com 1, 2, 3, com 4 átomos de carbono, e a sua cadeia secundária também continua com 2 átomos de carbono. Olha outros exemplos de cadeias carbônicas ramificadas. Ó. Você consegue encontrar a cadeia carbônica principal aqui, enquanto a ramificação e a sua cadeia secundária vai ser aqui. Mas lembre-se, olha, esse caso aqui que interessante. A sua cadeia carbônica principal é a maior possibilidade de carbonos que você conta, tá? Então, essa sua cadeia principal, ela vai estar aqui. Certo? E ela contém 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Já nessa daqui, a gente pode começar a contar a partir aqui da tripla ligação. E essa vai ser a sua cadeia carbônica principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Se acostumem a sempre que vocês observarem a presença de algum grupo funcional, a presença de alguma coisa diferente, vocês começarem a contagem desses carbonos devido a esse grupo funcional. Por exemplo, ó, aqui você tem essa tripla ligação nesse átomo 1 e 2. Então você começa a contagem a partir da tripla ligação. Isso vai ajudar vocês também no futuro. Quanto à presença de heteroátomos. O que é a presença de um heteroátomo? Quando a substância ela apresenta átomos de carbono entre algum átomo diferente, um átomo, principalmente, geralmente o enxofre, o oxigênio, ou o nitrogênio, ou o fósforo, entre os carbonos. Quanto a essa presença do heteroátomo, as cadeias elas podem ser homogêneas ou elas podem ser heterogêneas. Quando elas são homogêneas, elas não possuem um heteroátomo entre os átomos de carbono, assim como esse exemplo que está logo abaixo. Vocês conseguem ver que só tem átomos de carbono e hidrogênio nessa molécula? Isso significa, então, que ela é uma cadeia carbônica homogênea, porque não apresenta nenhum heteroátomo. Olha só outros exemplos de cadeias carbônicas homogêneas. Mas, professor, eu estou vendo aqui um monte de oxigênio, nitrogênio. Eu sei que você está vendo oxigênio e nitrogênio, mas eles não estão na cadeia principal. A cadeia principal aqui, ó, ela só contém átomos de carbono e hidrogênio. Essa outra cadeia principal também, só tem átomos de carbono e hidrogênio. Essa daqui é a mesma coisa, só átomo de carbono e hidrogênio. Nessa cadeia principal aqui, a gente também só tem átomos de carbono e hidrogênio. Mesmo se você for até mais além aqui, você também só vai encontrar carbono e hidrogênio, você não vai selecionar
esse oxigênio aqui da extremidade, tá? E você está analisando só a sua cadeia principal. E a sua cadeia principal, em todos nesse caso aqui, ela é homogênea, tá? Ou seja, não apresenta um heteroátomo entre os carbonos. E aqui também. Certo, gente? Por isso que são todas cadeias homogêneas. Já quando a cadeia carbônica ela é heterogênea, ela possui um heteroátomo entre os átomos de carbono. O heteroátomo é esse átomo diferente entre esses carbonos, tá? Então aqui vocês conseguem ver claramente que tem um oxigênio entre dois carbonos. E ele está separando essas duas cadeias carbônicas. Por isso que existe a presença de um heteroátomo, logo a cadeia é heterogênea. Alguns outros exemplos sobre cadeias carbônicas heterogêneas, você pode ver que sempre tem, na primeira tem um oxigênio entre os carbonos, na segunda tem um nitrogênio entre os carbonos, na terceira tem um enxofre entre os carbonos, e na última também tem um oxigênio na ligação entre os carbonos ali, na junção entre essas duas cadeias, tanto a primária quanto a secundária. Quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono, ela pode ser saturada, ela possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono, esse é o exemplo aqui, ou ela pode ser, aqui tem outros exemplos também, ou ela pode ser insaturada, no caso ela possui insaturações entre os átomos de carbono, as seguintes dispostas da seguinte maneira: uma dupla ligação, no caso então é uma insaturação, uma tripla ligação também é uma insaturação, e nesse último caso tá uma dupla e uma tripla, então são dois pontos, dois sítios de insaturações, tá? Eu passei meio rápido esse slide aqui. Olha só. Na sua cadeia principal, você tem que ter só ligações simples. Isso é o que define uma cadeia carbônica saturada, tá? Ó, só ligações simples entre os carbonos e os oxigênios. Entre os carbonos e os carbonos, né? Ó, aqui também só ligações simples, só ligação simples. Aqui tem uma ligação dupla, mas não é entre os carbonos, é uma ligação dupla entre o nitrogênio, tá? Então você só conta aqui, só ligação. Então por isso que essa molécula também ela é saturada, tá? E também só ligações simples. E aqui a ligação dupla tá no oxigênio que não tá dentro da cadeia carbônica. Olha meu mouse aqui. Então, olha só, a ligação dupla está fora da cadeia carbônica, tá, gente? Então, é só ligações simples. Quer dizer que todas essas moléculas aqui, elas são moléculas de cadeias saturadas. Já as insaturadas apresentam uma dupla ligação na cadeia principal. Então, aqui, ó, nós temos a cadeia principal e a dupla ligação está entre esses dois átomos. Então, aqui tem um sítio de saturação. Minha caneta tá falhando aqui, né? Pô, já é uma caneta para não falhar no computador, né? Agora já tá meio... Tá tendo um delayzinho. Aqui, mesma coisa. Cadeia principal, você tem dois sítios de insaturação. Então, quer dizer que são cadeias carbônicas insaturadas. Aqui tem yin antes. Aqui também, outra cadeia principal e um sítio com uma dupla ligação, que está me avisando que essa é uma cadeia carbônica insaturada. Aqui temos uma ligação tripla, também é uma cadeia insaturada. E nessa outra molécula a mesma coisa, tem dois sítios de insaturações. As cadeias carbônicas elas também podem ser fechadas ou cíclicas. No caso, são cadeias carbônicas em que as extremidades estão ligadas entre si. Geralmente formam algumas figurinhas geométricas. Você pode ver que essa daqui forma um quadrado.
Sobre as cadeias carbônicas, fechadas ou cíclicas, elas podem ser alicíclicas, no caso homocíclica ou heterocíclica, saturada ou insaturada. E as cadeias carbônicas fechadas e aromáticas, pode ser mononuclear ou monoanelar, ou polinuclear ou polianelar. A gente já vai discutir o que é cada um desses termos aqui, que a princípio eles podem causar um pouquinho de confusão, mas a gente vai vendo os exemplos e vai ficando mais claro, tá? No caso, a alicíclica, o que seria uma cadeia fechada alicíclica? Que não possui núcleo ou anel benzênico, tá? Então, você não tem um sítio de ressonância entre as moléculas. A gente já vai entender o que é esse sítio de ressonância nas moléculas, tá? Mas essa daqui, então, quer dizer que não existe uma ressonância, assim, que faça que as moléculas sejam diferentes. Quanto à presença do heteroátomo, se ele não tiver um heteroátomo, ela vai ser chamada de homocíclica, tá? Então, só tem ligações de carbono e hidrogênio, fechando um ciclo, né? Fechando todos os átomos. Ou então ela pode ser heterocíclica, onde possui um heteroátomo entre os átomos de carbono que fecham esse ciclo, tá? No caso, você consegue ver aqui o oxigênio, que está fechando o ciclo do ciclo propeno. No caso, então, esse oxigênio aqui é o seu heteroátomo, tá? Alguns outros exemplos sobre moléculas cíclicas, você consegue ver que todas fecham o ciclo, tá? E aqui, nas moléculas que apresentam um heteroátomo quando fecham um ciclo. Também elas podem ser aromáticas, pois possuem um núcleo ou um anel benzênico. O que acontece? Acontece um híbrido de ressonância quando você tem estruturas cíclicas aromáticas. Então você pode ter a dupla ligação presente em qualquer um desses carbonos, que ela vai continuar sendo um híbrido de ressonância. Elas vão existir tanto sendo a dupla ligação entre os primeiros carbonos, e ela também vai continuar sendo nesses terceiros carbonos. Vou fazer um desenho que vai ajudar um pouquinho. Então você pode ter tanto as duplas ligações dispostas dessa forma, como também dispostas dessa forma. Significa a mesma coisa, tá? O benzeno, ele é muito difícil trabalhar com ele no laboratório, porque ele é bem tóxico. Ele faz bastante mal, assim, se você inalar ele pelas vias respiratórias, tá? Então, sempre que for trabalhar com benzeno, se alguém falar, você vai ter que trabalhar com benzeno hoje, você vai preparado com os equipamentos de proteção individual, tá? Porque é uma molécula bem tóxica mesmo. Faz bastante mal, assim. Quanto ao número de núcleos do anel benzeno, pode ser mononuclear, ou seja, apresenta apenas um sítio de aromaticidade, ou seja, um núcleo que tem essas ligações em ressonância, tá? Outros exemplos que você tenha um sítio localizado de ressonância, são esses pontilhados que estão no meio, tá? Isso indica o sítio de ressonância. Ou então, ela pode ser polinuclear ou polianelar, possui mais de um núcleo ou anel benzênico, pode apresentar núcleos isolados ou núcleos condensados. Os núcleos isolados, eles ocorrem quando eles estão separados por uma ligação ou um átomo de carbono. Então, você consegue ver dois sítios de ressonância que estão separados por um átomo de carbono. Já os núcleos condensados, esse sítio de ressonância, ele aparece interligados entre si. Então, você consegue ver que, tanto na molécula, na primeira, na segunda, na terceira, essas duplas ligações em ressonância, elas estão conectadas umas às outras, não tem um carbono separando essas ligações. E também existem as cadeias carbônicas mistas, que resultam da união de cadeias carbônicas abertas, que a gente estudou no começo, com as cadeias carbônicas fechadas. Alguns outros exemplos sobre como que isso acontece, no caso você tem ali
uma cadeia aberta se ligando a um sítio ali no anel benzeno. E aqui é para a gente recapitular um pouquinho. Aqui, se quiserem anotar, tá? No caso, as cadeias carbônicas, elas podem ser abertas ou fechadas. No caso de cadeias carbônicas abertas, elas podem ser normal ou ramificado. A ramificação vocês podem entender como se fosse os galhos das árvores. Assim, você tem uma árvore com um tronco principal e os galhos adjacentes seriam as ramificações da sua árvore. Tá? Então, você pode entender que isso acontece a mesma coisa na química orgânica. Você tem a sua cadeia principal e algumas ramificações nessa sua cadeia principal. Tá? As cadeias carbônicas abertas podem ser saturadas ou insaturadas, ou seja, apresentam simples, dupla ou tripla ligação. No caso, se apresentar só ligações simples, ela vai ser saturada. Se apresentar ligações duplas ou triplas, vai ser insaturada. Elas também podem ser homogênea ou heterogênea. As homogêneas, elas não apresentam um heteroátomo, enquanto as heterogêneas apresentam um heteroátomo. As cadeias carbônicas fechadas alicíclicas podem ser saturadas ou insaturadas, no caso, dependendo da presença de simples, dupla ou tripla ligação. Elas também podem ser fechadas alicíclicas e homocíclicas ou heterocíclicas. No caso, se elas apresentam um heteroátomo, ela vai ser heterocíclica. Se ela não apresenta um heteroátomo, vai ser homocíclica. E já as cadeias fechadas aromáticas, elas apresentam esses sítios de ressonância das duplas ligações. Você não sabe exatamente onde é que estão as duplas ligações, mas isso não vai alterar as propriedades físico-químicas daquela substância, podendo ser mononuclear, ou então pode ser polinuclear, ou seja, que existem mais de um núcleo de sítio de aromaticidade, sendo então a polinuclear podendo ser condensados, onde elas não têm um carbono para separar esses sítios de aromaticidade, ou então elas são isoladas, onde elas podem separar esse sítio de aromaticidade com um carbono que tem ali no meio, tá? E daí aqui as atividades, mas a gente vai deixar para a próxima aula, porque já deu meio-dia, né? Imagina que vocês estão com fome, pô. E eu queria agradecer também por ficarem ouvindo eu falar aqui, né? Já, se vocês vieram na primeira aula, vocês já têm a presença garantida aqui, tá? Eu já anotei. Por hoje vocês estão liberados, se vocês já colocaram o nome no chat na primeira aula, eu já peguei a presença. E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente resolve esses exercícios. Vocês também apresentam, né, o trabalho de vocês, porque é importante, é uma nota muito alta, assim, sabe? É a nota principal que